Filipenses 3, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Meu Deus, nós te pedimos mais do que informação, mais do que apenas uma avaliação mental e intelectual de textos ou verdades que possamos até mesmo já conhecer. Nós oramos por um sopro de vida do teu Espírito Santo. Nós oramos por despertamento espiritual, debaixo da intervenção dos céus, da marca do sobrenatural do Senhor, tocando as nossas vidas. Nós oramos que o Senhor de fato nos conduza não apenas a uma compreensão mais profunda, mas também a uma assimilação prática das verdades que o Senhor trará ao nosso coração. E desde já nós te damos glória, honra, louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no início de 2024. Eu vou voltar um pouquinho na história. No dia 31 de dezembro de 2007. Então estamos falando de um bom tempo atrás. A gente já estava meio em clima de feriado lá em casa. Acordou todo mundo mais tarde do que o normal. O almoço acaba saindo mais tarde, e porque era um dia sem nenhuma agenda intensa, que ali ficamos muito tempo conversando na mesa depois do almoço. Nossos filhos eram pequenos, não tinham aquela paciência de ficar muito tempo na mesa depois de comer, então já tinham saído brincar, e que ali continuamos conversando. E eu me lembro exatamente o momento onde empurrei o prato que estava na minha frente, já vazio, empurrei ele para o lado, olhei para minha esposa e fiz a seguinte declaração. Falei para ela: nos próximos 21 dias eu não como mais nada. As próximas 3 semanas eu vou estar só bebendo água, e o jejum entrou em vigor agora. Ela falou: não vai nem esperar a ceia do ano novo. Eu falei: nem a ceia, começou agora. Ela me olhou com a cara um pouquinho de preocupada. Naquela época eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas só na água. E ela, querendo certificar que eu sabia o que estava fazendo, ela me pergunta: o senhor que te pediu para fazer isso? Falei: não, eu vou fazer porque eu quero. Eu olhei para ela e naquele momento eu fiz uma promessa. Eu falei: 2008, era o ano que estava para começar, será na minha vida o ano da busca. Eu falei: eu vou buscar Deus como eu nunca fiz. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz. Eu vou orar como eu nunca fiz. Eu quero jejuar como eu nunca jejuei. E no meu coração eu sentia que de alguma forma Deus estava me provocando, me chamando para um lugar mais profundo, mais intenso, e entrei determinado aquilo. Então o ano começou, fiz os 21 dias, tudo transcorreu muito bem, não só fisiologicamente, meu tempo com Deus, entreguei o jejum, mas entrei num ritmo intenso de leitura bíblica e oração. Para você ter ideia, naquele ano, só fiz aquilo naquele ano, nunca fiz isso nem antes nem depois. Eu cheguei a ler a Bíblia inteira de capa a capa 2 vezes em um mês. Eu estava assim dedicado, eu dizia: Senhor, eu quero. Eu ficava horas, eu tive que sacrificar muita coisa. Às vezes não dava para comer, não tinha espaço para diversão, mas eu me determinei a entrar naquele lugar, e eu realmente estava com tudo, como nunca tinha feito. Então chegou o dia 19 de fevereiro, consigo lembrar porque é o aniversário de um amigo, e era uma terça-feira à noite. A gente estava tendo uma reunião de líderes, a gente nem chamava aquilo de um culto, era uma reunião de treinamento. Ou a gente trazia um alinhamento doutrinário, ou trazia alinhamento da visão de trabalho da igreja, ou simplesmente trabalhava com a capacitação dos líderes. Então normalmente tinha uma oração, passávamos logo para a palavra. Como era dia de semana, trabalho, a gente tinha uma reunião rápida, resumida. E naquele dia, enquanto alguém orava abrindo a reunião, um irmão passou a mão no violão, olhou para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek, e eu lembro dele fazendo com o dedinho assim: uma só, me deixa ministrar uma canção só. Eu com a cara meio fechada disse assim para ele: uma só, tipo, nós não estamos aqui para isso, não é o foco de hoje. E ele pegou aquele violão, e eu ainda lembro exatamente a canção que ele começou a dedilhar e nós acompanhamos. Era uma canção antiga do Marcos Witt, e diz assim: te busco, te anelo, te necessito.
E honestamente, nós não só não conseguimos terminar a canção, mas até hoje eu não consigo entender o que é que aconteceu. Eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória da reunião. E a glória de Deus encheu aquele lugar. A princípio eu podia perceber que não era só comigo, porque num instante, eu sempre digo isso quando testemunho, eu tenho falado muito a respeito desse assunto que Deus me dirigiu hoje aqui. Eu sempre digo que nem que se a gente tivesse ensaiado, combinado, coreografado, a gente conseguiria uma resposta tão simultânea. No mesmo instante, todo mundo começou a ajoelhar, muitos prostrar com a cara no chão e choro. Choro, choro. E não era apenas aquela coisa de alguém emocionado, derramando lágrimas, o choro de muitos de nós chegava a ser quase convulsivo, era um choro descontrolado, sabe aquele choro feio? É um choro bonito, né? Outro dia alguém falou assim que mulher chora mais bonito que homem. Eu falei, é porque elas treinam mais, sabe administrar mais do que a gente. Mas a gente estava ali e eu tentando entender o que está acontecendo, eu só orando, Espírito Santo, me ajuda a entender para onde o Senhor está levando essa reunião. E naquele momento, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou ao meu coração, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido esse nível de choro com o chamado ao arrependimento. Mas na hora eu falei para Deus, arrepender do quê? Eu lembro quando eu era garoto, eu ficava assim, bolado, incomodado, com amigos de meus pais que vinham visitar a gente em casa, e na hora de ir embora, era um costume dos antigos, diziam assim, desculpa qualquer coisa. Mas desculpa qualquer coisa, se fez alguma coisa e sabe que fez alguma coisa, peça desculpa por aquilo. Se não fez, não peça, né? E esse negócio do desculpa qualquer coisa me incomodava. E eu falei para Deus, arrependimento não é desculpa qualquer coisa, né? Do que é que nós precisamos nos arrepender? E nesse momento o Espírito Santo falou de novo ao meu coração e disse, estou chamando vocês a se arrependerem por não estarem me buscando como deveriam. E eu gostaria de te dizer que naquela hora eu falei, o senhor está certo, a gente está errado, mas a verdade é que eu fiquei indignado. Eu estava no ano da busca. Eu tinha acabado de sair, fazia 3 semanas praticamente, do maior jejum da minha vida, né? Eu estava lendo a Bíblia como eu nunca tinha feito, eu estava orando como eu nunca tinha feito, e o sentimento, é lógico que eu não verbalizei, não abri minha boca, não falei nada, mas o sentimento, o pensamento que não dava para controlar, dentro de mim é aquela coisa, se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Né? E apesar de não ter falado, eu aprendi desde criança a respeito pelo menos 2 tipos de pessoas. Quem é mais velho que você, quem tem mais autoridade que você, e Deus é no mínimo os 2. Então é lógico que eu só lembro de morder meu lábio, eu pensava assim, não fala nada, mas o sentimento estava lá. Como disse o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca, e o Senhor já conhece. Então com Deus você não precisa falar, você pensou, Ele ouviu. O que você vai pensar daqui uns 10 anos, Ele já ouviu. Então não tem, pensa numa relação honesta e transparente, mesmo que você não queira, é a nossa com Deus. E apesar de só ter pensado e não ter verbalizado e ter lutado aquilo, eu não queria nem pensar nem sentir, mas aquilo estava gritando dentro de mim. O Espírito Santo falou comigo e ele me respondeu uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ela virou o título de um livro que talvez seja um dos nossos maiores best-sellers. E a frase foi, até que nada mais importe. E diz, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, e eu acredito que nos últimos anos eu devo ter pregado, mas no mínimo assim, por baixo para não errar, umas 50 vezes já esse assunto. Mas toda vez que Deus me dirige a mexer nisso, é aquilo que nós oramos no início, para mim não é só informação. Trata sempre de uma provocação. E eu creio nessa noite num sopro de Deus sobre o coração de cada um de nós. Quando ele usou aquela frase, até que nada mais importe, ele me disse, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, tem para você a mesma importância que eu tenho. Ele disse, então você chegou onde eu quero que você chegue. Mas ele me disse, nesse momento você não está se dirigindo para esse lugar. Ele diz, você está realmente implementando uma performance de busca como nunca antes. E você está batendo todos os seus recordes. Recorde de jejum, recorde de tempo de leitura bíblica, recorde de oração. Mas ele falou, tudo que você conseguiu fazer foi melhorar a performance. Isso não significa que o seu coração me deseja mais do que desejava antes. Ele diz, a única coisa que você conseguiu foi ficar um pouquinho mais metido do que estava antes de começar o processo. E de repente a casa caiu. Porque não era apenas uma argumentação intelectual. Quando Deus fala ao nosso coração, existe uma clareza tão grande, existe um nível de exposição tão grande.
E foi nesse momento onde eu estou naquele misto de indignação, tentando entender, poxa, eu estou dando o meu melhor, o Senhor não está bom, o Senhor está me chamando a atenção, que Deus me conduziu para esse texto que eu quero que a gente leia, Filipenses 3, 7, 8, né? Eu quero que a gente leia de novo. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. As palavras aqui, lucro e perda, né? Ou ganho e perda, foram devidamente escolhidos. Mas apesar de Paulo usar uma terminologia aqui que a gente poderia classificar de material, de financeira, de monetária, ele não está falando de valores materiais. Mas basicamente ele está dizendo, o que para mim era importante, perdeu completamente a sua importância. Como sabemos que é disso que Paulo está falando? No verso 8, ele diz, considero tudo como perda. Durante muito tempo eu li o que para mim era lucro, considerei perda, eu achava que Paulo estava falando de uma vida de pecado, pregressa, antes da conversão. Isso seria verdadeiro no testemunho de muitos de nós. O que para mim era ganho, festas, baladas, lucro ilícito, e a lista, né, da nossa ficha corrida poderia ser enorme. Então, não, agora eu entendi que isso espiritualmente traz morte, não satisfaz. Mas Paulo não está falando só de coisa ruim. Paulo não limita isso a pecado. Ele diz, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas. De novo aqui, todas as coisas. E diz, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então no verso 8, Paulo fala do que ele chama aqui da sublimidade do conhecimento. Curioso, eu fui consultar um léxico das palavras que são usadas no original grego. Essa palavra traduzida aqui como sublimidade, na minha versão, na NVI está a suprema grandeza, outra versão diz a excelência do conhecimento, né? E as traduções têm muitas possibilidades de tradução, porque a palavra é abrangente. No original grego, essa palavra é hiperétio, ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. Basicamente, ela fala de proeminência. Então, Paulo está dizendo, por causa... Alguns traduzem por causa da proeminência do conhecimento. Eu diria que uma boa tradução era por causa do conhecimento do proeminente, daquele que se sobressai, daquele que se eleva, daquele cuja importância está acima de todas as coisas. E diz, quando eu descobri esse nível de importância, o que antes me parecia ser, antes desse referencial de comparação, o que antes me parecia ser importante, desvalorizou, perdeu a sua importância. E nesse dia, como nunca antes, Deus me levou a um lugar de compreensão e de clareza, de uma percepção de valor que nós devemos dar ao Senhor Jesus. Porque é muito fácil, a gente vê isso na vida dos fariseus, mesmo com dedicação, você entrar num modo de performance, de religiosidade na caminhada, sem que o coração permaneça queimando pelo Senhor como deveria. John Wesley, o grande avivalista britânico, né, ele falava, e o metodismo, que foi o movimento que ele fundou, passou a ser conhecido assim como a religião do coração aquecido. Eles falavam da importância de uma devoção profunda ao Senhor. E olhando para esse texto, naquele dia, bendito dia 19 de fevereiro de 2008, Deus me fez considerar o que Paulo vinha falando antes. A conversa de Paulo era exatamente sobre performance religiosa. Se você voltar 3 versículos, a gente leu 7 e 8, e a gente leu 4, 5 e 6, e diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando Paulo começa a dizer, se alguém poderia confiar na carne, ele está falando disso, se gloriar, né? Se gloriar daquilo que nós somos, do que temos, do que podemos oferecer. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo mais ou menos assim, se alguém aí se acha, e acha que é alguma coisa ou grande coisa, e diz, eu mais ainda. E aí Paulo adota um tom que qualquer um de nós não hesitaria em classificar de presunçoso na conversa com qualquer outra pessoa. Imagina Paulo diante da igreja dizendo, se algum de vocês acha que é o cara, eu mais ainda. Mas ele vai provar e diz assim, circuncidado ao 8º dia. Então essa expressão ele está dizendo, pensa em alguém de fé precoce. Mal tinha completado a primeira semana de vida, já estava no templo sendo circuncidado.
né? O apóstolo Paulo estava falando algo semelhante ao que nós nas igrejas evangélicas hoje chamaríamos de apresentada e consagrada a Deus desde criancinha. Mas a circuncisão era um rito que ela vinha de geração em geração. Então, quem circuncidou Paulo foi seu pai. Mas antes dele ser circuncidado por seu pai, o avô havia circuncidado o pai. Antes disso, o bisavô havia circuncidado o avô. E eles chamam a genealogia, onde ele diz assim, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Em outras palavras, ele está dizendo, não é apenas o fato de eu ter começado novo. Se você voltar à minha linhagem, à minha ascendência, você vai bater lá no patriarca Abraão. Ou seja, são séculos e séculos e séculos de história de famílias servindo a Deus. Então, ele não apenas usa essa expressão, que ele era hebreu de hebreus, mas ele diz quanto à lei fariseu. Novo Testamento, em especial o livro de Atos, nos mostra que dentro do judaísmo, o farisaísmo, né, era a seita mais severa. Eles eram o que hoje em dia alguns chamariam de os carolas, os beatos. Ninguém era tão dedicado, né, à lei como os fariseus. Quando a gente ouve a palavra fariseu hoje, a gente pensa naquela turma que Jesus confrontou, chamou de hipócrita, né? Mas eu e você precisamos entender que ainda que eles estivessem usando toda essa performance e acabaram errando, eles eram um grupo de um alto nível de dedicação. A única coisa que aparentemente seria negativa aqui é quando Paulo diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Né? Uma das coisas que ele mais se arrependia depois da conversão foi ter perseguido o Senhor e a sua igreja. Mas aqui ele não está enfatizando a perseguição, ele está enfatizando o zelo. Escrevendo aos Romanos, ele fala de zelo sem entendimento. Obviamente, pela falta de revelação, aquele zelo se tornou um problema. Mas ele está dizendo que a motivação era boa, mesmo por trás de toda a perseguição, era. Né? Paulo acreditava que o cristianismo era uma seita, que aquilo tinha que ser exterminado. Então, ainda assim, ele está exaltando o zelo, que era parte da performance religiosa. E por fim, ele termina com uma frase que é assustadora: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo está dizendo, pega o microscópio, examina a minha vida, né? E pode me avaliar pela perspectiva das centenas, centenas e centenas de preceitos da lei. Ele diz, eu nunca dei motivo para que ninguém falasse nada. Em outras palavras, Paulo está dizendo, você acha que é o cara? Eu mais ainda. Mas aí quando ele diz, mas o que para mim era lucro, do que é que ele está falando? Performance religiosa. Ele diz, eu valorizei isso muito tempo. Eu também me achava o cara, como alguns de vocês estão se achando aí, por coisa menor do que a minha. Mas Paulo diz, aquilo que eu dava importância, valorização da performance, perdeu completamente a sua importância, quando eu entendi a valorização da pessoa. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo com muita clareza aquilo que me foi ensinado, corrigido e instruído anos atrás. Qual era o dilema da igreja de Éfeso? O Senhor Jesus escreve para uma igreja de alta performance. Não importa se você vai avaliar a igreja de Éfeso pela descrição do livro de Atos, pela própria Epístola aos Efésios, pelo que você lê numa das 7 cartas das igrejas da Ásia no Apocalipse, ou se você faz a avaliação da história, sob qualquer ângulo e prisma, era uma igreja de alta performance. Apocalipse 2:2, o Senhor começa dizendo assim, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Para mim tem uma progressão aqui. As obras falam de uma igreja ativa, dedicada. Mas quando fala de labor, está falando de um nível de trabalho onde já entra no modo canseira. Mas eu brinco com a liderança da nossa igreja lá em Curitiba, o seguinte, eu falo para eles, mas perseverança é o último nível da dedicação do sacrifício. Lá na gíria, que já não é mais tão atual, a gente diz é o modo sangue nos olhos e faca no dente. Nós vamos trabalhar com ou sem vontade, na mais pura determinação, disposto a suar e sangrar enquanto servimos a Deus. E essa era a igreja de Éfeso. O Senhor não para aí. Ele diz, vocês suportaram provas por causa do meu nome e não desfaleceram. Né? O Senhor diz, puseste a prova os se dizem apóstolos e não são os achados mentirosos. Então, a igreja tinha resiliência, além de alta performance, né? A igreja tinha controle de qualidade. Você vai avaliando, a performance da igreja é altíssima. Mas ele vai dizer, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então o Senhor vai dizer o quê? Performance altíssima, estratosférica. Paixão, está lá no chão, está lá no chinelo. Então o Senhor está dizendo, nesse quesito vocês estão me devendo.
Quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, o principal, o primeiro, número 1, e o Senhor tinha que torcer toda a escritura da época e tirar algo que se destacasse de todos os demais, ele nem hesitou. Marcos 12:30 diz: Jesus dispara na hora: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então o maior mandamento que eu e você temos é amar o Senhor. Mas não é apenas amá-lo, é amá-lo com o que eu gosto de classificar de amor total: amar de todo o coração, amar com toda a sua alma, amar com todo o seu entendimento, amar com todas as suas forças. Agora, quando o Senhor se dirige a uma igreja que está na alta performance, mas não está cumprindo o maior mandamento, que é amá-lo de coração, não dá para simplesmente dizer: eu vou aplaudir a performance e fingir de conta que vocês não amam como deveriam. Aliás, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 16:22, e diz: se alguém não ama nosso Senhor, seja anátema. Essa palavra anátema é muito pesada. Na melhor das hipóteses, ela significa algo abominável. Na pior, maldito. Agora, Paulo escreve para a igreja e diz: se alguém não ama ao Senhor, se a sua relação, seu relacionamento com Ele não é fundado em amor, seja anátema. Então, nós entendemos que isso precisa de um lugar de importância. Mas o que é amar? O amor para o qual eu e você somos chamados, ele precisa ser muito mais a valorização da pessoa do que a valorização da performance. Então deixa eu te dar um exemplo. Eu, como marido, tenho na Bíblia um mandamento que ali eu completamos no final do ano passado. Aliás, a gente estava voltando aqui de Portugal, nós completamos 28 anos de casados. Eu, como todo marido, o mandamento não é só meu, não é exclusividade minha, sou obrigado a amar minha esposa. Obrigado, porque a Bíblia diz: maridos, amai, imperativo, as vossas esposas. Então, cada um tem que amar a sua esposa. Não é um hashtag fica a dica, não é uma sugestão, não é um Deus: se uma hora dessa você estiver de boa, tiver mais nada a fazer e puder cooperar. Não é Deus dizendo: olha, você quer uma qualidade melhor de vida e mais alegria. É uma ordem. Então, inquestionavelmente, é uma ordem. Se é uma ordem, eu sou obrigado a amar minha esposa. Agora eu fico pensando, se nos nossos 28 anos de casado, cada manhã que eu acordasse do lado dela, né, e já assim ela estivesse ainda abrindo os olhos, eu disparasse: eu amo você. E quando ela abrisse um sorriso de satisfação de ouvir isso, eu atropelasse ela com a próxima frase: fazer o quê, né? Deus mandou, não tem opção, não tem alternativa, sou obrigado, então estamos aqui, vamos cumprir com a obrigação. Eu fico me perguntando se a gente ainda estaria casado, ou se tivesse, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas, pastor, a Kelly não sabe que está na Bíblia essa ordem? Sabe. Ela não sabe que o Senhor é obrigado a amá-la? Sabe. Então qual o problema? O problema é que ela espera que eu cumpra a obrigação, não pelo senso de obrigação, mas que eu cumpra a obrigação pelo senso de prazer. Porque o senso de prazer comunica valor à pessoa. O senso de obrigação comunica valor somente à sua própria performance de dedicação. Então imagine uma pessoa no relacionamento dizendo para outra: você e Deus sabe que eu fiz o melhor, você não tem nada para reclamar. Quer dizer, a atitude dessa pessoa não é valorizar o cônjuge, é valorizar a sua performance de marido. Então não significa que a gente não siga sendo obrigado, mas obviamente a pessoa do outro lado vai esperar que o mandamento seja cumprido com senso de prazer, né? Eu lembro quando nós completamos 10 anos de casado, fazer as contas, 15 anos de casado, a gente de 5 em 5 anos, já que não tinha dinheiro para fazer algo especial todo ano, a gente criou uma tradição a partir do 5º ano: olha, de 5 em 5 anos a comemoração tem que ser especial. E aí, primeiro 5 foi melhor do que antes, porque não tinha muita coisa. No 10º nós demos uma melhorada. Mas a gente estava orando o que a gente ia fazer no 15º ano. E eu tinha uma viagem para o Japão, que a Kelly iria me acompanhar. Não, era um outro evento, que a data é diferente. Mas eu lembro que a gente já tinha comprado as passagens e
a companhia aérea entrou em contato, eles fizeram uma alteração nos voos, eles nos deram uma péssima notícia. Agora nós teríamos uma conexão por Paris, e a gente tinha 2 dias de conexão em Paris. Quer dizer, a viagem que a gente nunca pôde fazer, que era o sonho da minha esposa, a gente simplesmente ganhou, caiu no colo, né? No aniversário de casamento. Então, assim, quando a gente subiu a torre juntos, eu fiquei pensando, é um dia especial, isso era um sonho da minha esposa, que a vida inteira parecia impossível. Eu fiquei o dia inteiro pensando, o que é que eu falo? Né? Como eu aproveito esse momento? Meu score, minha pontuação de marido, graças a Deus, já estava lá em cima com todo aquele momento. Mas eu pensei, e na época eu não tinha noção de que a coisa ia dar tão certo. Eu lembro que naquele dia, em vez de só dizer, eu amo você, a minha declaração para minha esposa, ela gosta de lembrar isso até hoje, foi, eu falei para ela, eu amo amar você. Eu falei para ela, você torna isso fácil, você torna isso leve, você inspira. E por que ela gostou de ouvir? Porque ninguém espera que o outro diga, eu amo você só por obrigação. Então, apesar de Deus ter nos dado um mandamento, eu posso te dizer, não que Deus, né, é todo cheio de mimimi do outro lado, mas Ele espera que eu e você possamos ir a um lugar que é mais do que performance. Felizmente tem muito crente que nem a performance ele oferece. Mas alguns de nós, quando começamos a fazer diferença, a gente começa a valorizar a performance. E a valorização da performance, ela gera orgulho. Eu sou bom, eu me dedico, eu faço melhor, mas ela não valoriza a pessoa do outro lado. Então o confronto de Deus naquele dia de nos chamar para o arrependimento, não é que Deus é contra a performance. A performance, ela tem o seu lugar, desde que ela seja uma consequência e não um substituto da paixão. Então, se ela é uma consequência do amor pelo Senhor, e de fato a gente entrou nesse lugar de valorizá-lo tanto, aí sim a gente pode migrar para outro lugar. Eu fiquei tão decepcionado de enxergar a forma como eu tinha errado naquilo, que eu lembro que nos próximos 10 anos, a partir daquele dia, de 2008 até 2018, eu nunca mais fiz um jejum prolongado. Porque eu dizia, eu não quero simplesmente a performance pela performance. Eu lembro que 10 anos depois, o Espírito Santo falou comigo, depois de trabalhar esse assunto por uma década, eu quero que você comece a pregar e ensinar sobre isso. Eu tinha falado muito pouco naquela década. E Deus não só me dirigiu a falar, eu tinha começado inclusive a escrever esse material, esse livro, até que nada mais importe. Eu lembro que, como de costume, normalmente as mensagens nascem a primeira vez, elas são pregadas na igreja. Eu estou pregando esse assunto para a nossa igreja lá em Curitiba. Quando eu estava pregando, eu expliquei para eles, falei, gente, nós estávamos no outro prédio, que não é o de hoje, e eu falei, isso aconteceu há 10 anos atrás, a sala onde a gente reuniu os líderes hoje é do Ministério Infantil, né? Mas eu descrevendo como foi, e a lembrança daquilo me emocionou, porque tudo 10 anos depois ainda era muito vívido. Eu fiquei tão emocionado de lembrar a maneira como Deus nos visitou, ou como aquele entendimento mudou o meu relacionamento com Deus. E ali mesmo no púlpito, naquele momento de emoção, eu lembro que eu agradeci a Deus. Falei, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. E diz, o que provocou aquela experiência foi o jejum. Eu levei um susto, como é que é? Eu pensei que não tinha valido nada. E o Senhor me disse, eu nunca disse que não valeu nada. Eu só precisava corrigir a sua motivação. E naquele momento, ali, em cima do púlpito, eu não ouvi uma voz e não tive uma visão. Mas eu soube que pela primeira vez, Deus estava me chamando, dessa vez para um jejum de 40 dias. E eu entendi naquele momento que não tinha a ver com a adoração, com o que você faz, tinha a ver com o coração. A diferença é que agora, nesse próximo jejum, não era entrar em algo do qual eu digo, eu me orgulho, eu sou o cara. Era simplesmente entender, o Senhor é tão importante. O Senhor ocupou um lugar tão diferenciado que nada, absolutamente nada, é mais importante que o Senhor. As pessoas me perguntaram quando eu lancei o livro, pastor, o senhor lançou o livro 10 anos depois, porque chegou lá, eu falei, cheguei em nada. Até hoje não, estou dizendo como Paulo, né? Não que eu haja alcançado, mas algo que eu gosto de dizer é, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Né? Como Paulo ia avançando para as que estão diante de mim, o que é que Paulo está dizendo? Posso não ter chegado lá, mas não estou mais onde estava. Estou cada vez mais distante de onde saí, cada vez mais perto de onde devo chegar. Naquele dia, enquanto me corrigia, o Senhor falou comigo algo que também me chamou muito a atenção. Ele me fez lembrar de uma história do início do ministério
que é o que eu chamo do episódio do supermercado. Eu era recém-casado e fui chamado para mediar uma briga de um casal. Olha, a gente brinca que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. Então aqueles dois tiveram tanta comunhão que parecia um esmeril, né? Foi um negócio tenso. Normalmente existe um desentendimento ou outro. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente diz, ó, resolve antes de dormir. Mas não resolveram no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Lá pelo quarto ou quinto dia, o negócio estava tão tenso entre eles ainda, que me chamaram para mediar e tentar ajudar. Então chego eu recém-casado, sem muita experiência. Eu lembro que logo que entrei na casa, né, eu fiz a pergunta, o que é que está pegando? E o marido falou assim, essa louca, já de cara. Essa louca! E quando ele começou, eu falei, calma aí. Eu falei, ó, Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. Então sentei os dois, botei as regras, falei, ó, não vale dedo no olho, cotovelada, mordida, né? Não, brincadeira. Coloquei os dois, falei, olha, um fala, o outro fica quieto e ouve. Depois o outro fala, o primeiro fica quieto e ouve. Me ajuda a entender. Aí diz, pastor, essa mulher é uma louca. Nós temos uma cerca de 20 anos, não sei se estava para completar, tinha recém-completado. 20 anos de casado, na época me parecia muito tempo. E ele falou assim, a vida inteira ela sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. E o nosso problema começou aí 4, 5 dias atrás, quando eu me ofereci para ir com ela no supermercado. Ela nem me pediu. Ele falou, pastor, eu odeio o supermercado. Mas pensa na cara de dor, assim, quando ele falou, eu odeio o supermercado. Eu falei, eu odeio, mas eu me ofereci para ir. O senhor acredita que essa maluca, quando eu volto, diz, nunca mais quero que você vá comigo no supermercado? Falou, como é que eu não vou ficar revoltado, indignado? Ele tá lá, e o tempo todo que ele tá falando, a irmã tá só com a mãozinha erguida, assim, tipo, depois dele, minha vez. Quando ele terminou de pravejar, virei para ela, falei, sua vez. Ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, eu brinco que ele quase endemoniou, porque bravo já estava no último nível, eu não sei como explicar aquela progressão. Eu tô falando que é louca, aí começou a chamar os filhos pelo nome, acho que queria botar todo mundo para depor no tribunal. Aí eu parei ele, falei, meu, quando você falava, ela não interrompeu. Agora é a vez dela, segura aí. Aí ele, ok. Aí eu virei e falei, irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu ser honesto com você. Nem eu acredito na senhora. 20 anos de casado, a senhora vai dizer que nunca, nem uma vezinha, a senhora quis que ele fosse no supermercado, que nunca pediu, que nunca chamou, que nunca insistiu. A senhora pode até não ser daquelas donas que quer fazer uma DR no mercado, discutir a relação em público, que tem dessas. Eu falei, mas dizer que a senhora nunca quis? Eu falei, eu vou pedir para a senhora de duas uma. Ou se explique ou se retrate. Porque até eu vou estar com dificuldade de confiar no seu depoimento. Ela falou, eu me explico. Falei, pastor, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E o que ela falou foi tão profundo que eu levei uns minutos ainda para entender. Eu falei, como é que é? O pastor, o que eu queria não é que ele fosse, é que ele quisesse. Eu falei, isso só repetiu. Me ajuda a entender. Ela falou, pastor, o senhor tinha que ter visto a cara do homem. A linguagem corporal. Ele no mercado, não só olhando para o relógio, a cara feia. Tudo nele dizia que ele não queria estar lá. Eu fiquei pensando, não que ele estava lá para querer me agradar. Eu fiquei pensando, esse homem deve ter aprontado uma coisa tão terrível, mas tão terrível, que ele decidiu se dar uma autopunição. Ele pensou, qual o pior castigo do mundo que eu mereço? E com a minha mulher no supermercado. Eu falei, pastor, quem quer uma companhia dessa? Então não, me recuso. E ela falou, esse é o ponto da discussão. Ele disse que eu queria que fosse, eu não queria que fosse. Porque se o que eu quisesse é que ele fosse, supostamente ele teria me dado o que eu queria. E aí eu seria a louca que ele está dizendo. O que ele nem entendeu é que eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. Se ele não consegue de boa vontade, então que não vá, nunca mais. Eu olhei para ele e falei, velho, ela tem razão, tu perdeu. E nesse dia o Espírito Santo falou, você lembra da história do supermercado? Eu falei, lembro. E eu brinco que ele parafraseou a mulher e disse, pois é. O que eu queria não era que vocês me buscassem, era que vocês quisessem me buscar. Você já parou para pensar porque Deus nos criou como seres dotados de escolha, de autodeterminação, de vontade, livre-arbítrio? Mesmo com todo o risco, vou botar aqui entre aspas a frase, que ele correu. Porque ele não queria um bando de autômato buscando ele só porque foi programado para fazer isso. O que Deus sempre esperou foi que houvesse uma escolha, que houvesse uma decisão e que isso jamais
fosse um peso. Então, o primeiro dilema que nós temos que resolver quando falamos da busca diz respeito à performance versus paixão. A segunda coisa que Deus me chamou a atenção aquele dia é o que eu gosto de classificar de a razão da nossa existência. Se você tivesse que responder, por que você existe? Qual seria a resposta? Naquele dia o Senhor me perguntou, qual a razão da sua existência? E eu comecei a falar na perspectiva daquele olhar personalizado. Tudo que eu sei que Deus me chamou para fazer, não, o Senhor tem esse plano na minha vida, o Senhor me trouxe ao mundo para Ele. Ele falou, não. Se coloca como parte da humanidade, porque vocês existem. Qual a razão pela qual eu criei vocês? Eu começo a correr desde Gênesis, eu não consigo achar um texto que resuma isso. E de repente o Espírito Santo falou comigo, Atos capítulo 17. Eu lembrava que era a pregação de Paulo em Atenas, mas não fazia ideia o que pudesse sair dali. E o Senhor me deu os versículos. E quando abri eu fiquei chocado, falei, como que eu nunca prestei atenção nisso? O apóstolo Paulo está exaltando Deus como Criador e diz, de um só homem, Ele fez todas as raças e tribos dos homens. Multiplicou uma raça. Para quê? A Bíblia diz, para que o buscassem. Não existe nada que resuma de uma maneira tão clara, tão simples, tão direta, tão objetiva a razão da nossa existência. Aí na adoração nós exaltamos Deus como Criador. Ok, o que é que o Criador esperava da criatura quando nos criou? Que nós o buscássemos. Simples assim. Agora, Deus fez a gente para buscá-lo porque Ele é carente, porque Ele tem algum problema de autoestima, porque Ele tem a necessidade de autoafirmação? Não. Paulo, na mesma mensagem em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma. Então Deus não precisa disso. Mas ainda assim, Ele sabia que eu e você jamais alcançaríamos o lugar de realização fora da busca dEle. Ele nos criou para buscá-lo, para que Ele pudesse nos preencher. Não é Ele que espera ser preenchido, mas para que Ele pudesse nos preencher. De repente, pela primeira vez, um desenho começa a mudar, porque até então a minha vontade era dizer para Deus, se não está bom tudo que eu estou fazendo, quando é que vai estar bom para você? Como se Ele fosse um Deus exigente, que o tempo todo esperasse que a gente o preenchesse. E de repente eu começo a enxergar o outro lado. Peraí, não é exatamente assim. É quase como se Deus estivesse gritando comigo dos céus. Se você entendesse o quanto eu te amo, se você entendesse o quanto eu tenho para te oferecer, se você entendesse o quanto eu me importo, você entenderia porque é que eu não vou ficar indiferente vendo você frio ou distante. E sabe, a gente precisa dessa perspectiva, porque o texto diz que Ele nos criou para que nós o buscássemos. E eu estou mencionando aqui Atos 17, 26 e 27, se você quiser ler agora ou depois. No verso 27, a Bíblia diz assim, que Ele não apenas nos criou para que o buscássemos, a Bíblia diz, o qual todavia não está longe de cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele nos criou para o que buscássemos, ainda que tateando o pudéssemos achar. Quem que usa o recurso de tatear, procurar com a mão? Quem está desprovido ou limitado de visão. Então, assim, eu lembro da época quando era criança e a própria infraestrutura do lugar onde nós morávamos era bem mais limitada, a gente tinha com uma certa frequência, não era todo dia nem toda semana, mas aqueles blackouts, aqueles apagões de energia. Primeira coisa que se fazia, alguém corre para aquela gaveta da cozinha onde está a vela e o fósforo, para acender a luz para a gente não ficar no escuro. Aliás, a gente foi tão treinado nisso, que eu lembro de um dia, eu estava com a minha família visitando outra família, alguns irmãos reunidos, deu um blackout, enquanto alguém foi tentar achar a vela, os filhos já puxaram o celular e acenderam as lanternas. A gente nem lembrava que o celular tinha lanterna, de tão condicionado que estava a procurar a vela. Mas como é que procurava? Apalpando. Porque no escuro você está desprovido, está limitado de visão. Então Deus estava dizendo que criou o homem, sabendo que o homem pecando estaria em cegueira espiritual, mas esperava que o homem saísse nem que fosse apalpando. Cadê Deus? Onde está Deus? E a verdade é que muitos de nós batemos em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo. Alguns de nós saímos buscando exatamente nesse formato tateando. Mas não é apenas buscá-lo. Qual é a busca que funciona? Qual a busca que dá resultado? Deus diz por meio de Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, em outras palavras, Deus está dizendo, você põe tudo de você nessa busca.
e realmente me põe no lugar de importância que é devido, ou a sua busca não vai dar resultado. Mas se buscar de todo o coração, Deus diz, eu serei achado de vós. É a declaração do verso seguinte. Então, a gente existe para buscá-lo, mas se a gente não entender qual é a intensidade da busca, nós também não vamos longe. E tem muito crente, gente, vivendo uma vida espiritual que é medíocre. Medíocre se tornou para nós uma palavra muito feia, mas ela fala de alguém que está na média. Tem gente pior do que o medíocre, que é aquele que está lá por baixo. Aquela coisa é um mediano, não vive nada de especial, não vive nada de extraordinário. Muitas vezes a estabilidade é tão grande porque a coisa tá boa, ele nem fica tão alegre, tá ruim, ele não fica tão triste. Mas se você precisamos entender que tem mais para mim, tem mais para você. Você pode falar para os dois vizinhos, se você não conhece, faz cara de paisagem, finge que é amigo, fala para ele, Deus tem mais para você. Eu não lembro que hora que eu comecei para saber quanto tempo eu tenho. A terceira e última coisa que Deus me chamou a atenção aquele dia. Primeiro eu falei do performance versus paixão, se você estiver anotando. Segundo, a razão da nossa existência, que é não só buscá-lo, mas buscá-lo de todo o coração. Eu mencionei antes John Wesley, né, que falava da religião do coração aquecido. Certa ocasião ele disse que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Né? Em todos os momentos da história onde você vê avivamento, sempre houve uma ênfase a colocar Deus no seu devido lugar de importância. E sabe, a gente tem que falar de avivamento como se da noite para o dia fosse dar uma enchente espiritual. Normalmente a enchente a gente trata como a causa, o avivamento chegou. Ela na verdade é a consequência. Nós precisamos entender que em nenhum lugar na Bíblia ou na história Deus fez algo muito intenso, poderoso, extraordinário, sem que primeiro o povo não se voltasse para ele de todo o coração. E esse é o chamado, esse é o desafio. E quando nós pensamos nisso, a gente tem um grande inimigo. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo durante muito tempo. Você tem pregado que o grande inimigo do cristão é o pecado. E ele me falou, você não está errado em classificar ou rotular o pecado como inimigo. Ele é muito danoso. Ele diz, o problema é quando você acha que só o pecado é inimigo. Ele diz, o pecado é o inimigo que tem cara de inimigo. Ele diz, mas existe um outro inimigo sutil que tem trazido muito estrago e vocês sequer percebem ou tratam como inimigo. E naquele dia Deus começou a falar comigo do que eu vou classificar aqui de distrações. Quando Moisés vai com a mensagem a Faraó, deixa meu povo ir para que me adore, qual a primeira resposta do Faraó? Ele disse, vocês devem estar muito ociosos para estar pensando em adoração. Vamos encher o povo de serviço, de atividade, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Quando você olha a tipologia bíblica, Faraó é uma figura de Satanás. Deus que liberta o seu povo, figura exatamente o que ele é para nós, o Redentor. A nação de Israel, que eram os escravos, representa a condição que nós estávamos. Agora, pensa num cara tentando se opor ao plano de Deus há muito tempo, é o diabo. E ele entende, se tem uma forma da gente atrapalhar essa entrega que eles podem dar a Deus, não é só com coisa ruim. Vamos encher de trabalho, vamos encher de atividade. E eles vão estar tão distraídos do que estão fazendo que eles não vão lembrar de adorar a Deus. A gente percebe ao longo da Bíblia que isso se repete. Se você for rápido de endereço, aí para abrir e achar, vai comigo para Lucas capítulo 14. Jesus está numa certa casa comendo à mesa, começa a falar sobre o reino de Deus nos versículos anteriores. E no verso 15 a Bíblia diz que alguém, ao ouvir tais palavras, a Bíblia diz, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então eles estão tendo um banquete, Jesus está falando sobre o reino. Aí esse cara já projeta, o que não, se o banquete daqui já é bom, imagina o banquete do reino de Deus. Aí Jesus aproveita a bola quicando, de banquete e de reino. E o verso 16 diz que ele responde com uma parábola, com uma alegoria. Nessa ilustração ele diz, certo homem
Verso 16 agora. Deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Vamos avaliar algumas coisas aqui. O certo da história é um banquete. Pastor, o que é banquete? Festa. Banquete, diferente de uma refeição comum no dia a dia, onde você só vai refazer as forças, garantir a nutrição. Banquete é aquele tempo onde se sente, se gasta mais tempo com os convidados, se come até mais e melhor do que nos outros dias, porque o propósito não é só comida, o propósito é comunhão, é relacionamento. Em toda a mensagem bíblica, banquete tem sempre esse ponto e esse aspecto de comunhão. Agora Jesus está falando do banquete do reino. Então quem é que está dando a festa? É Deus. E a Bíblia diz que ele convidou pessoas para o banquete. Porque o que Deus sempre quis do homem desde o início foi comunhão. Então quando Deus nos criou para buscá-lo, a gente já disse, não é para suprir uma falta que ele tem. Ele não tem falta nenhuma, ele é completo e absoluto em si mesmo. Mas Deus queria usar a busca do homem para a qual ele foi criado, para que ele pudesse encontrar o homem, presentear o homem com a comunhão consigo. Então a Bíblia, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Está lá Adão e Eva no jardim do Éden e Deus todo dia visitava os dois, todo dia. Não eram encontros semanais, eram encontros diários. Agora, quando Adão pecou, a pergunta que Deus faz para Adão, para mim, é muito reveladora. Deus não perguntou para Adão, o que é que você fez? A pergunta de Deus para Adão é, aonde você está? Porque quando, depois de pecar, Adão percebe Deus chegando para a visita, ele se escondeu. A minha leitura disso é algo mais ou menos assim. O problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou. Para longe de mim. Eu perdi você. E naquele momento o anseio de Deus é o quê? Eu quero você de volta. Promessas a respeito da redenção foram feitas desde esse momento. E aí a gente acha que a redenção em Jesus é só ele perdoar o nosso pecado, a nossa culpa e remover a condenação do inferno. Mas restaurar a essência do relacionamento, que é a comunhão, não cabe aqui. Isso deveria ser um ponto que a gente jamais ignorasse. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer eu e você num lugar de intimidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o problema das distrações é que elas, diferente do pecado, não tem cara de inimigo. O pecado chega estragando tudo. Ele fere os nossos sensos de valores, ele rouba a comunhão com Deus, ele traz consequências. Mas as distrações, diferente do pecado que descaradamente é algo ruim, elas normalmente vêm escondidas atrás de algo bom. Então, quando o convite à comunhão foi feito, nós temos 3 desculpas que Jesus enumera. A primeira delas é o quê? O camarada diz o seguinte, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Aquisição de uma propriedade. Alguém aqui classificaria a aquisição de uma propriedade como algo ruim? 30 anos de ministério pastoral. Nunca vi um crente choramingando. O pastor, aconteceu uma coisa terrível, finalmente comprei minha casa própria. Os caras não vêm reclamando, eles vêm fazendo festa. Glória a Deus, benção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Isso foi uma versão mais pentecostal, talvez lá, não é para glorificar de pé, igreja. Nós não estamos falando de algo ruim. Mas o problema não é a propriedade. O problema é quando algo bom, que é a aquisição da propriedade, eu creio que Deus deseja nos abençoar e nos levar à aquisição. Mas o problema é que quando aquilo que supostamente é bom, não tem nada de errado em si, ele ocupa um lugar de importância que não deveria. A ponto de ser a desculpa para que na hora que aquele que deveria ser o mais importante nos chama para o convite, a gente diz para ele não. Sabe, a gente nem percebe como as distrações podem se processar. Eu lembro que nesse dia, 2008, Deus me corrigiu de algo que tinha acontecido, eu acredito que tinha sido no ano anterior, 2007. Nós tivemos uma conferência de avivamento.
um preletor amigo veio de fora, nós tivemos um mover de Deus na reunião, derramado do Espírito Santo, daqueles assim, históricos. Quando terminou o culto e a gente foi sair comer alguma coisa, esse amigo falou assim para mim, gordinho, na época, gordinho era até um elogio de tão pesado que eu era, falou assim para mim, gordinho, sabe que eu estava afim mesmo? Falei, não sei, me conta. Se fosse além de comer, a gente conseguisse ter um momento assim, de relaxar, um pouquinho de diversão. Falei, cara, eu estou num ritmo tão doido de trabalho, eu queria descontrair um pouco. Foi o problema que a gente não se planejou. E ele falou, o legal seria assistir um filme. Diferente de hoje, que você tem o streaming, escolhe o que quer, na época que quer, né? Na hora que quer. Na época a gente dependia da finada videolocadora. Tinha que ir atrás, tinha que alugar. E assim, 11 e tanto da noite, eu falei, cara, tem um bairro não muito de longe aqui que tem uma 24 horas. A gente vai lá e falou, mas gordinho, eu quero filme de ação. Tem que ser animado o negócio. Ok, fomos lá, pegamos o filme e fomos para casa de um dos membros da nossa equipe de liderança, porque tinha a maior TV, o melhor surround, a gente brincava que era o cinema particular, né? Ninguém tinha um equipamento daquele. E aí a gente foi lá. Só quando chegamos lá, esse irmão, ele tinha investido muito mais recurso do que na sala de ver os filmes. Ele tinha uma sala de oração na casa. Essa era top. E quando aquele preletor chegou com os músicos, nós fomos todo mundo comer junto, depois resolvemos ver o filme junto, ele falou assim, gente, queria mostrar para vocês minha sala de oração. Aí um deles falou, já ouvi, tá? Foi todo mundo levantando, falei, ninguém vai a lugar nenhum. Senta, nós viemos aqui para ver filme. Todo mundo ficou me olhando, porque eu sabia, se a gente entrasse naquela sala, não saía mais de lá. Mas na hora eu não percebi a escolha que eu estava fazendo. Agora pensa no filme ruim. Não, gente, mais ruim. Tinha que prender, tinha que processar os produtores, atores, ruim, do começo ao fim. E depois a gente ficou tão arrependido, porque além de não ter diversão nenhuma, do filme ter sido ruim do começo ao fim, todo aquele enchimento que a gente teve no culto, quando terminou parece que estava todo mundo vazio. E a gente se arrependeu, eu me arrependi disso. Mas perto de um ano depois, naquele dia o Espírito Santo falou comigo, lembra que você me trocou ano passado pelo filme? E falei assim, eu não devia lembrar disso. Já está perdoado, já está resolvido. E além disso eu me arrependi. Esse dia ele falou assim, você só se arrependeu porque o filme era ruim. Ele disse, se tivesse sido bom, você não tinha nem percebido a troca que você fez. E esse é o momento que você para e diz, quantas vezes eu posso ter feito isso sem perceber? Aquele dia Deus falou comigo por meio de uma linguagem emocional. Ele falou, você lembra do videogame do seu filho? E a história estava fresca, tinha só uns 2 anos de idade. Eu falei, lembro. Eu não me lembro qual era dos PlayStation, se era o 2 ou 3, já não era o primeiro. Meu filho já não era tão criança, mas ainda era garoto. E quando eu cheguei com aquele videogame em casa, eu nunca vi Israel fazer tanta festa na vida por nenhum presente que ele ganhou como com aquele. Ele surtou, ele enlouqueceu. Literalmente, ele se jogava no chão, simulava que estava tendo convulsão, eu levantava, agarrava minhas bochechas, dizia, você é o melhor pai do mundo, me abraçava, me beijava, saia gritando pela casa, depois ia para a convulsão no chão e ficava repetindo aquilo tudo. Eu, como pai, eu fiquei tão feliz de ver a alegria dele, mas pensa na alegria que durou pouco, foi a minha. Porque depois daquele videogame eu perdi meu filho. Perdi. Eu chegava em casa, filho, cadê você? Já vai, só vou passar de fase. Eu peguei um ódio nessa frase, passar de fase. Eu estava numa reunião de pastores, um falou, pastor, o senhor ora por mim? Eu falei, oro. Pelo que você quer que eu ore? Ele falou, não, é que ministerialmente eu sinto que Deus quer que eu passe de fase. Eu falei, você quer que eu ore? Arrume outra frase. Acho que até hoje ele não entende o que foi a louca que me deu. Mas eu comecei a ficar... Durante 17 anos, quase 18 antes da pandemia, eu viajei em média 3 dias por semana. Quinta, sexta, sábado, né, pregando fora. Domingo a quarta em casa e na igreja. Outro dia alguém falou, pastor, não eram viagens longas. Falei, toda semana, por quase 18 anos. Pensa numa coisa assim que sempre apertou meu coração. Então, quando voltava, a gente já tinha um ritual do retorno do papai. Eu sempre procurei morar perto do aeroporto. Nós aterrissava, ligava para minha esposa, né? Era o tempo dela
de eu sair, desembarcar, chegar no portão de saída do aeroporto, era hora dela encostar com o carro. Como a volta para casa era rápida, na hora que ela saía, ela já preparava as crianças, papai está chegando. Então, passava a sala, eu já estava do outro lado da porta esperando, a gente fazia a festa, se divertia. Depois do bendito videogame, para não falar o que eu realmente sempre pensei, eu senti dele, cada vez que eu passava aquela porta, o Israel não estava mais lá, só a Alice, minha caçula. Eu brincava com ela, fazia festa com ela. Quando terminava, eu sentia na foto: Israel, cadê você? Já vai, só vou passar de fase. Eu quase joguei aquele videogame pela janela do quarto andar de cima. Sério, faltou pouco, né? Pra eu jogar aquele negócio pela janela. E o Espírito Santo falou comigo: você lembra do videogame? Eu falei: lembro, mas assim, lembrava ainda com sentimento. E o Espírito Santo falou comigo: vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Pensa na ilustração que me envergonha. E diz coisas que vocês quiseram tanto, pediram tanto, fizeram festa que nem seu filho fez quando eu dei. Hoje tem a atenção de vocês, a ponto de vocês se esquecerem de mim. Sabe, o primeiro fala da aquisição da propriedade, o segundo fala o seguinte: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Gente, naquela época na lavoura não tinha os equipamentos de hoje, trator, colheitadeira, nada disso. Então assim, o camarada tem uma junta de bois para arar a terra, já colocava ele num nível de produtividade que a maioria não tem. Agora tem mais 5. Então assim, esse camarada está falando do aumento da produtividade. Você já viu algum crente reclamar que está vendendo mais, está trabalhando mais? O problema de trabalhar mais é trabalhar sem retorno, mas quando está dando retorno, ninguém reclama. A maioria chegaria dizendo o quê? Bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Mas a pergunta é: será que essa coisa que não é errada, e eu creio que Deus quer te abençoar e aumentar os seus recursos, mas será que ela não pode ocupar um lugar errado? Ainda que ela não seja errada em si, será que ela não pode estar ocupando um lugar errado? O terceiro diz: casei-me, não posso ir. Se não dá para falar mal das 2 primeiras coisas, da terceira menos ainda. O casamento é ideia e plano de Deus. Tem nada de errado o casamento. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar, ou escolha de, que faz de como conduzir o matrimônio. Mas se tem algo que não dá para falar mal na perspectiva divina, é o casamento. Mas até isso, ele está dizendo que alguém pode dizer: casei-me e por isso não posso ir. Nesse dia Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse entender esse elemento chamado distração. A gente pode falar de muita coisa, gente, mas nós somos uma geração do entretenimento. Quando eu era garoto, uns 8 anos de idade, e os amigos da igreja, estamos falando da turma crente, a turma que trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fim de semana, estava não só nos cultos, evangelismo na rua, a gente ia vigília de oração, buscava Deus, mas uma vez por semana a gente reunia para assistir um filme junto, era a diversão dos jovens. O meu pai, que era a geração anterior, ele dizia que aquilo era um porre de entretenimento. Ver filme toda semana, tipo assim, para ele era um absurdo, né? Então assim, gradualmente a gente foi sendo desprogramado a ponto de não perceber. Um dia desse um amigo me mandou, falou assim: dá uma olhada na sua DM, no seu direct no Instagram, mandei um vídeo de um negócio, você vai gostar. Gente, eu ri tanto, porque ele realmente me conhecia, e eu fiz a besteira de empurrar o videozinho para cima. Eu já tinha ficado tanto tempo ali, que a métrica, né, da inteligência por trás do negócio já mapeou o que eu queria. Aí veio outro, e eu ria, e quando eu percebi, fazia 1h30 que eu estava rindo. Pastor, é errado? Não. Mas o problema é que se deixar, você faz isso todo dia, você faz mais de uma vez por dia, e a gente já nem percebe hoje o quanto a gente é envolvido com entretenimento. Eu estou falando de uma coisa só. Aí entra trabalho, aí entra a busca por determinados alvos, e a gente pode falar de uma lista gigantesca de coisas. Em Lucas, no capítulo 10, e eu quero encerrar nesse texto, em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, nós temos a história que eu conhecia, mas eu nunca tinha enxergado o cerne dela. Eu vou ler do 38 ao 42. Diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço.
Essa palavra aqui, traduzida, né, ocupada, ela vai aparecer um pouquinho à frente de novo. Ela tanto pode falar de alguém super atarefado, ou normalmente era usado para falar de alguém distraído pelo volume de tarefa e de trabalho. Muitas versões da Bíblia alternam ocupado com distraído. Então, a Bíblia diz o seguinte, que ela estava ocupada ou distraída em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu gosto muito da dinâmica de comportamento das pessoas. Avaliar essas coisas é muito revelador. Quando em qualquer família, uma pessoa está falando da outra, que está ali na frente, como se não tivesse lá, porque o negócio já azedou muito, gente. Eu lembro de uma família que eu e minha esposa fomos visitar, uma visita pastoral, e a gente foi comer com eles, mas assim, queríamos sondar como estão as coisas, ver se estavam precisando de algo, mas apesar de ninguém ter falado nada, eu percebi o volume da crise. Na hora que a gente estava indo embora já, despedimos, e o marido foi acompanhando a gente no carro, a Kelly ainda estava falando com a esposa, eu estava um pouquinho mais à frente, virei para ele e falei: a partir de amanhã, o primeiro horário livre que você tiver, eu quero um gabinete. Gabinete era a forma que a gente chamava o aconselhamento formal. Eu quero um gabinete com você. Aí ele falou: por quê? Eu falei: nós vamos ter que conversar sobre o estado do seu matrimônio. Ele: Deus te revelou? Eu falei: não, você mesmo. Eu falei: não posso nem dizer que é revelação de Deus. Eu falei: na psicologia a gente chama isso de linguagem corporal. A pessoa nem percebe o que ela está ensinando. Ele me olha e diz: como é que é? Eu falei: meu amigo, vocês sumiram da sala e não voltavam. Eu levantei, fui à cozinha, pedi água. Vocês nem me viram, porque vocês estavam quebrando o pau. Obviamente baixo, para a gente não ouvir, né? Mas estavam quebrando o pau, vocês nem me viram. Eu estou ali assistindo o negócio, vocês nem me viram. E tá lá uma criança de 6, 7 anos no meio, e o pai dizia pro menino: menino, fala para sua mãe. A mãe está na frente dele. Mas o fala para sua mãe é tipo: eu já não falo com ela. Quando chega nesse ponto de fingir que não está ali, e a mãe respondia: pô, menino, fala pro seu pai. E a minha vontade era dizer: tira essa criança do meio que não tem nada a ver, resolve, vocês são grandes. Mas eu olhei, tentei assim me mexer para parecer: eu tô aqui, ninguém me viu, né? Então eu fico pensando, quando Marta chega para Jesus na frente de Maria e diz: Senhor, diz para minha irmã. Já para ter chegado nesse ponto, eu já imagino que Marta passou várias vezes. Jesus falando, Maria ensinando, imagino Marta passando por trás: vem me ajudar. Imagina a Maria: daqui não sai, daqui ninguém me tira, não é comigo. Gente, o que Marta está fazendo, pensa comigo, é louvável. Ela quer receber bem Jesus. E Jesus não andava sozinho, gente, tinha uma tropa com ele. Você imagina preparar comida de uma hora para outra? Você acha que naquela época tinha um WhatsApp, estamos chegando para comer? Você acha que a comida saía do freezer e ia para o micro-ondas? Não era assim. Agora, preparar comida para aquela turma toda. E a irmã, que é a força de trabalho, de mão de obra, sentada lá em vez de ajudar. Eu imagino que ela esgotou a tentativa. Aí ela chega para Jesus: diz para minha irmã, tipo, quem sabe o Senhor falar, ela ouve. E nessa hora Marta vai levar uma invertida de Jesus. Eu digo isso porque 7 vezes na Bíblia inteira você vai ver Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão, Simão, Simão, e aqui ele fala Marta, Marta. 7 vezes isso acontece. Em todas as 7, o que vem é Deus mexendo em algum tipo de crise. Eu brinco que se Marta já tivesse essa revelação, só de ouvir Marta, Marta, já ia gelar a espinha. Eu acho que ela já ia dizer: deu ruim, né? E é nesse momento que o Senhor fala para ela: você anda inquieta e distraída, preocupada com muitas coisas. Olha o que Jesus diz para ela: uma só, apenas uma é necessária. Eu acho engraçado que nos últimos 10 anos, talvez, a febre só vem aumentando. Nós tivemos um movimento mundial que cresceu muito, esse movimento dos coaches. Não estou falando contra, mas eu fico impressionado de ver alguns crentes, como eles gastam dinheiro, alguns coaches. Também não estou falando contra isso.
priorize o que é importante na sua vida, mesmo que você tenha que investir. Mas como é que eles conseguem valorizar tanto o que essa turma diz? Pagando caro. E nada o que Jesus de graça oferece. Que assim, para rebaixar Jesus, nós poderíamos, no mínimo, batizá-lo de o coach dos coaches. O Criador é o cara que entende tudo. Ele está dizendo, Marta, uma coisa, no final das contas, geração de meus pais dizendo, no frigir dos ovos. Eu nunca entendi o que significava isso, ou por que usavam isso. No final das contas, está dizendo só uma coisa importa. De tudo que você pensa na vida, tem uma coisa que realmente importa. Qual é, Senhor? Ele está apontando para Maria. Quando Jesus diz, ela escolheu a boa parte, não lhe será tirada, ele está dizendo, é ruim que você vai usar minha influência para tirá-la do lugar da melhor escolha. E eu e você precisamos simplificar, entender que se eu e você existimos para buscar Deus, por que razão a gente se permite ser distraído com tanta coisa? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler, mas anos atrás eu li um livro que me impactou muito, chamado Homem do Céu. Alguém conhece esse livro? É o testemunho do irmão Yun. Tive o privilégio de conhecê-lo, um chinês. Ele hoje vive na Alemanha. Ele conseguiu fugir, encontrar asilo. Mas assim, você perde a conta quantas vezes esse cara foi preso, torturado, espancado por causa do evangelho, né? Mas ao mesmo tempo você vai lendo o livro, parece estar lendo as páginas do livro de Atos versão moderna. As intervenções de Deus, eu chorava, eu ria, aquele livro mexeu muito comigo. Não muito depois de ter lido o livro e estar muito tocado, eu recebo um telefonema de um grande líder do Brasil e diz, Luciano, estamos trazendo para uma turnê no Brasil o irmão Yun. Ele vai passar em vários estados, mas ele não tem tempo para visitar todos os estados. Então no sul ele só pode visitar uma cidade. E a gente achou melhor Curitiba, porque além de ser a cidade mais perto, é a maior capital do sul. E lembramos de você. Você pode coordenar a organização do evento? Falei, é para ontem, deixa comigo. Eu empolgado fiz uma mobilização com pastores, conseguimos, o maior auditório conseguimos na época, era para 4.000 pessoas. A gente conseguiu telões, com gente em pé, sentado no chão, tipo hoje, gente para fora, que foi embora. A gente fez uma movimentação. Quando nós chegamos, irmão Yun viu aquela multidão que antes da hora do culto já estava lá, já começaram a adorar antes da reunião começar, formalmente. Eu lembro que ele fica emocionado, ele começa a chorar. Eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo. Eu falei, que coisa linda essa multidão. Eu falei, irmão Yun, até onde eu sei pelo seu livro, o senhor chegou a cuidar de uma rede de igrejas nas casas de mais de 1 milhão de pessoas. Por que o senhor está impressionado com 4.000? Ele falou, porque a nossa rede de mais de 1 milhão só podia reunir de 10 em 10, 12 em 12, escondido. A gente não podia adorar em voz alta, assim, não botava todo mundo junto. E ele estava emocionado. E eu lembro que quando ele explicou, até eu valorizei um pouco nossa liberdade, também fiquei emocionado, fomos para o culto, foi um tempo especial. No dia seguinte, a gente teve uma reunião de manhã com os pastores, eu levei ele para almoçar. No almoço, ele de repente para de comer e começa a chorar, as lágrimas corriam no rosto dele. Ele olha para mim e diz assim, o inimigo de vocês aqui no Ocidente é muito pior do que o nosso. Ele falava em mandarim, que eu não entendo nada, o intérprete traduzindo. E quando o intérprete falou isso, eu falei, não, eu acho que você entendeu errado o que ele falou. Ele falou, pastor, quem sabe o mandarim aqui sou eu. Eu falei, cara, eu li o livro dele. Ele fugiu da China depois de tanta perseguição. E é por isso que ele veio morar no Ocidente. Ontem ele estava emocionado com a nossa liberdade. Como é que hoje está falando que o nosso inimigo, conversa aí com ele, vê se você entendeu direito. Eles conversaram e falou, ele está dizendo que é exatamente isso, o que ele está falando. Eu falei, então pede para ele me explicar. Ele olha para mim chorando e diz assim, apesar de tudo que você acha que era de fato terrível, eu não vou dizer que nada era gostoso. Ele diz, nosso inimigo do Oriente, a perseguição, sempre nos empurrou para mais perto de Deus. Sempre nos fez buscar Deus. Ele diz, o problema do inimigo de vocês é que ele não tem cara de inimigo. Ele está escondido atrás da prosperidade, ele está escondido atrás do sucesso, ele está escondido atrás de outras realizações. E vocês nem percebem que tem um inimigo. A única coisa que eu conseguia lembrar era uma frase de Stanley Jones,
Ele foi missionário na Índia por muitos anos, talvez em torno de uns 50 anos. E como a Índia ainda tem muito contexto de perseguição, uma vez perguntaram para ele: o que você acha que é o maior inimigo do cristianismo hoje? É o anticristianismo, a perseguição? Ele falou: não, o anticristianismo não é o maior inimigo. Ele diz: o maior inimigo é o subcristianismo. Ele diz: onde existe anticristianismo, perseguição e cristãos de verdade, eles sempre são empurrados para Deus. Mas onde entra o subcristianismo, onde Deus começa a ser depreciado, onde ele apenas parece ser tão bom com muitas outras coisas boas como ele nos deu. Penso numa frase que me deixa doido, eu já ouvi muito ela no Brasil. Alguém fala assim: fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu falo: falta tudo. Mas esse só falta Jesus é quase como se ele fosse só a cerejinha em cima do chantilly. E de alguma forma a gente tem sido roubado sem perceber, na ausência de valorizar. Chegar a esse lugar onde nada mais importe não deveria ser um peso para mim ou para você. Se eu e você entendemos que por trás o que a gente vai encontrar é um Deus que nos ama profundamente. Tenta imaginar alguém que se importa tanto com o outro, que apesar de ver o outro indiferente, é como se ele dissesse: é ruim, que eu simplesmente vou assistir você se afastando sem lutar por isso. Então, em vez de pensar na exigência, pense no amor, pense na valorização. E eu queria encerrar dizendo que quando Deus corrige o anjo da igreja de Éfeso, você não vai ver uma linguagem de cobrança, no sentido de: você não sabe que esse é o maior mandamento? Por que é que você não está cumprindo? A linguagem de Deus, além de começar e terminar com elogio antes da correção, ele diz: conheço suas obras, seu labor, sua perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, mas também tens em teu favor. Ou seja, com tudo isso Deus está dizendo: não estou depreciando sua pessoa, mas tem algo aqui que está pegando. Seu coração já não é meu, como foi. Mas em vez de apelar para o senso de obrigação, você não sabe que é o maior mandamento? Para onde Deus apela? O senso de prazer. Olha a instrução que Deus dá. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Por que Deus começa a lembrar? E eu creio que, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você lembrar que o que nós já tivemos era melhor do que o que nós estamos tendo hoje, é possível que você sinta falta, é possível que você sinta saudade a ponto de querer de volta. E se você sentir, arrependa-se. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. Pelo que? Ele falou: estou em crise. Eu falei: defina a crise. Eu perdi o primeiro amor. Eu falei: então você não tem crise, você está em pecado. Porque o Senhor diz: arrepende, lembra de onde cair, chama de que esse é o maior mandamento, nós não estamos cumprindo. Não é só uma crise, gente. E muitas vezes a gente mascara a gravidade do assunto. Mas o Senhor diz: lembra, arrepende, e diz: e volta. A gente acaba tendo, por conta de algumas experiências, certas lentes. E hoje eu tenho uma lente através da qual eu olho esse texto. Eu tinha 16 anos de idade, eu entrei num banco, num trabalho, trabalhei em torno dos 2 anos e pouco. Mas aos 16, quando eu entrei num programa de treinamento. Isso significa que durante os primeiros 6 meses, eu estudava 4 horas por dia, era só um treinamento, a gente nem ia para a agência. E eu já ganhava quase que o salário dos escriturários lá do banco. Depois dos 6 meses de treinamento, a gente começava a fazer estágios. Então, era treinado numa área, ia para a parte prática, né? E leva um tempão até que finalmente você chega na agência, mas você não chega como o novato, você conhece o funcionamento de tudo. E a partir de então, 6 horas de turno de trabalho, que não era nenhum turno muito longo. Isso significa o quê? Eu fui escalado num turno do meio-dia às 6, no máximo 6h30 saía, às 7 ia para a escola, na época a gente chamava daquilo colegial, era o 2º grau, mas eu bloqueei minhas manhãs, porque eu podia sair de casa, tinha um horário certo do ônibus, eu morava perto do ponto de ônibus, perto de 11h30 eu estava pegando o ônibus, meio-dia já tinha chegado com folga para o trabalho. Então todas as manhãs, das 7 às 11, eu bloqueei aquilo. Eu não tivesse que estudar, fazer trabalho de escola, era fim de semana, era madrugada. Aquele era meu tempo com Deus. Tempo de oração todos os dias. Eu me fiz um prisioneiro daquele quarto.
Eu dizia para minha mãe, não adianta bater na porta que eu não abro, não adianta aparecer amigo que eu não atendo, né? Eu lembro que eu falei um dia assim para minha mãe, se a casa pegar fogo, fala pro bombeiro arrombar, porque eu não vou abrir nem para eles. Então aquilo virou um tempo com Deus assim extraordinário, manhã após manhã, mês após mês, eu construí realmente algo significativo. Mas alguns anos depois me mudei, não só já vinha viajando, pregando, mudei para o Paraná. Alguns anos depois de estar, morava em Campinas, São Paulo, mudei para o Paraná. Alguns anos depois de já estar no Paraná, me casei. Né? 2 anos e meio depois de estarmos casados, Israel, meu filho, nasceu. 3 anos depois de Israel, Alissa. E a minha vida foi mudando a dinâmica completamente. Passei a pastorear e viajar menos, mas a igreja foi crescendo. Resumindo, eu lembro que um dia o Espírito Santo falou comigo, você não ora mais como orava antes. E eu falei, aquela época eu era um jovem solteiro, não tinha esposa, não tinha filho, não tinha as responsabilidades de hoje, não tinha uma igreja dessa que nem a sua, que me dá trabalho que só, né? E enquanto eu estou justificando a mudança de conduta, o Espírito Santo falou, essa é a desculpa que você resolveu acreditar. E ele começou a mexer nesse assunto comigo. Ele ainda estava muito fresco. Eu fui visitar meus pais. Nessa época, Israel, meu filho, já tinha nascido. Ele devia ter em torno de 1 aninho. Eu lembro que estava naquela fase gostosa de ficar trocando fralda o tempo todo. E quando nós chegamos, eu entrei. A casa dos meus pais só tinha um corredor que saía da sala de jantar, da cozinha para o fundo. Só tinha, depois do banheiro, que era comum, não tinha nada de suíte, só tinha 2 quartos. Era o quarto dos pais e o quarto dos filhos. Então eu entrei, fui lá no fundo, peguei o quarto à direita, botei carrinho, aqueles cestinho, como é que chama aquilo lá no Brasil? Moisés. Acho que hoje eu entendi o nome, quando eu chamei de cestinho. Aí coloquei todo aquele monte de coisa lá no quarto, e quando terminou o almoço, gente, eu estou surpreso. Aos 51 anos de idade, eu entendi o nome. Momento histórico. Em algum momento a gente terminou de almoçar, e aquele pediu para eu voltar ao quarto, pegar alguma coisa, eu acho que era fralda. E eu me levanto, vou para o quarto, eu já tinha entrado lá antes, nada de demais. Então eu vou até o fim do corredor. Quando eu abro a porta do quarto, eu abri mais ou menos uns 45 graus, né, uns 90. Quando eu abri a porta do quarto, automaticamente o lugar para onde eu olhei era o canto onde eu gastava a maior parte do tempo ajoelhado orando. E a hora que eu olhei para aquilo, aquela visão ativou um gatilho na minha mente. Eu até hoje tenho dificuldade de explicar o que aconteceu e isso mexe comigo. Passou um filme acelerado. Parece que eu me via dia após dia naquele quarto ajoelhado, orando, buscando a Deus, invocando ao Senhor, sentindo a presença de Deus, chorando naquele lugar. Quando eu cansava, que eram 4 horas todos os dias, de ficar só de joelho no chão duro, às vezes eu prostrava no meio do quarto. Então eu estou olhando com esse sentimento. E eu envergonhado, eu não abro a porta, não fecho, eu sinto que as lágrimas estão correndo no meu rosto, enquanto aquele filme passa. Envergonhado, baixei a cabeça. Quando eu baixei, eu enxergo o tapete no meio do quarto. O tapete era daqueles que mamãe fazia com crochê de fio de barbante, né? Quando eu olho para aquele tapete no meio do quarto, era o lugar onde depois cansava de ficar de joelho, eu deitava ali prostrado. E quantas vezes eu reguei aquele tapete com lágrima, agora o filme muda. Eu me vejo dia após dia deitado no tapete, só mudou a versão de joelho para deitado. Envergonhado de novo, eu viro a cabeça para o outro lado, e a hora que eu viro para o outro lado eu vejo a cama. Quando eu aguentava mais ficar de joelho ou deitado no chão, eu deitava de costas na cama, ergui as mãos para adorar a Deus. Para onde eu olho, só muda a cena de como eu estou buscando a Deus. Mas eu não lembro só do que eu fazia. A lembrança é tão vívida da visitação de Deus naquele lugar. Enquanto eu chorava, eu percebi que Deus em nenhum momento tinha me cobrado. Por que é que você não ora mais como ora antes? Sabe o que Ele fez? Ele me fez sentir saudade. Era uma saudade tão forte, tão aguda, que eu só conseguia pensar, você tem que ser muito estúpido para abrir mão disso. O problema é que a gente faz sem nem perceber. Não é que você acorda amanhã resmungando, hoje é dia de maldade, vou trocar Deus pelo quê? Né? Não é essa a dinâmica.
mas as distrações têm nos roubado e roubado muito. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, eu não vim aqui hoje jogar pedra em você ou te acusar de nada. Só vim te dizer o seguinte: Deus está te chamando para um lugar mais profundo. A gente não precisa esperar chegar ao céu para começar a desfrutar a eternidade. Algo melhor, algo maior, algo mais profundo. A igreja fala muito de avivamento. A hora que Deus, ouvir de Deus vai varrer a terra, eu espero por esse dia. Mas há muitos anos atrás eu li uma frase que mexeu comigo e me fez tomar uma decisão. Essa frase é atribuída a um camarada chamado Stephen Olford. Ele diz: a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não viver um avivamento pessoal. Eu falei: enquanto a gente espera todo mundo corresponder, eu vou viver o meu. E eu vou entrar nesse lugar. E sabe, a minha oração a Deus tem sido, obviamente, pela minha responsabilidade de supervisão por essa casa, muito mais dirigida, às vezes, a próprio alcance, mas pelas igrejas de Portugal, assim como pelo Brasil nós temos orado. Que Deus nos permita ser mais do que um ajuntamento de religiosos. Que Deus realmente nos desperte para um lugar onde a gente comece a descobrir essa percepção de importância, a percepção de valor. Que quanto mais atraente e valioso ele se torna para mim e para você, as outras coisas vão perdendo a importância. Não estou falando de coisas que sejam erradas. Às vezes elas só estão ocupando o lugar errado. Mas a única forma de que aquilo que não é errado, mas está ocupando o lugar errado de maior importância, ser resolvido, é quando a gente resgata a importância. Paulo diz: por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o resto perdeu importância. Glória a Deus. Assim como naquele início de 2008 eu estava dizendo, vai ser o ano da busca. A minha oração é que você possa tomar uma decisão ainda nesse primeiro mês do ano, antes que ele termine. Você também dizer: vai ser o ano da busca, mas não só da valorização da performance, e sim da redescoberta do lugar de importância.